E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Lucas Lins e esse aqui que tá comigo hoje é o Lucas Melo. E aí, mano, você tá de boa? Tô de boa, cara. E aí, vamos falar sobre inteligência emocional hoje? Vamos, mano. Primeiro eu quero, pra dar aquela introduçãozinha pra quem não sabe, inteligência emocional, basicamente a gente pode resumir que é quando você vai ver suas emoções, você tem que saber ver suas emoções, ver as emoções dos outros e pensar em como agir diante de tal situação. Exatamente. Muitas vezes a gente acaba ignorando nossas emoções, suprimindo elas, e isso acaba causando muito desgaste em várias áreas da nossa vida. Essa é uma questão que a gente tem que saber contornar para trazer uma maior qualidade de vida, tanto para o nosso trabalho quanto para a nossa vida pessoal. No geral, o que a gente pode dizer é que o jeito que você se sente e o jeito que você age, você pode ter um equilíbrio entre isso. E isso é uma coisa que você pode ir se aperfeiçoando, que você pode melhorar. E basicamente isso aqui que a gente vai fazer hoje vai ser uma introduçãozinha a isso, né? Para você ter uma ideia do que é inteligência emocional, de como saber reconhecer suas emoções, de como lidar com isso. Bom, então vamos começar falando o que é a inteligência emocional. A inteligência emocional é basicamente a nossa capacidade que a gente tem de entender os nossos sentimentos e os sentimentos dos outros. Ela tem três pilares que é aquela qual ela se baseia, são os três pilares principais dela. O elas, como essas emoções elas acontecem. O eu, que é como você lida com essas emoções. E o outro, que é como você lida com as emoções das outras pessoas. Esses três pilares, quando combinados, é a base do que a gente tem como a inteligência emocional. Uma coisa que muita gente, que vai ser um jeito bem fácil de você conseguir visualizar a situação, é você pensar em inteligência emocional no trabalho. Um exemplo bem simples. Você tá lá no seu trabalho, no seu trabalho tranquilo, e seu chefe vem brigar com você. Por um motivo que seja. Você provavelmente vai ficar com raiva, né? Só que numa situação dessa você tem que pensar o que é melhor pra você fazer. Você vai gritar com seu chefe? Não pode. Exatamente. Mas você não vai deixar de sentir raiva. Então você tem que saber que você está sentindo raiva e pensar qual a melhor forma de lidar com isso. Muitas vezes, o mais padrão é você só ficar quieto e aceitar o que o chefe tá falando. E depois descontar essa raiva, sei lá, jogando videogame, alguma coisa do tipo. É importante lembrar que o problema não é você sentir essas emoções. Como a gente lida com elas, né? Como o Lins acabou de falar, a gente não pode só suprimir elas e fingir que tá tudo bem. A gente tem que saber lidar com isso. E é importante também saber, que hoje em dia as pessoas estão dando cada vez mais importância para essa questão da inteligência emocional e levando isso mais a sério, porque é realmente um problema que pode trazer consequências graves para a nossa vida. Então fica a pergunta, a gente pode treinar a inteligência emocional? Sim, a gente pode treinar a inteligência emocional, a gente pode ensinar, a gente pode aprender. É uma coisa que muita gente se pergunta, porque não é uma coisa simples assim, não é uma coisa simples de você entender o que é, de como funciona. Mas sim, dá sim pra você aprender, dá pra treinar. Basicamente você tem que se basear em três coisas. O tempo que você demora pra perder o controle. A famosa frase, de que você vai guardando e uma hora vai explodir. Quanto tempo demora pra isso acontecer? Uma hora eu acho que estoura, né? Exatamente. Também tem o fato do tempo de reorganização emocional, que é basicamente quanto tempo que você demora para você se reorganizar, quanto tempo você consegue organizar suas emoções depois que você passa uma situação estressante, algo difícil no trabalho, quanto tempo que você vai demorar para absorver isso e reorganizar a sua vida, suas emoções. E além disso também tem a profundidade da sua crise, que é o quanto você deixa se afundar até realmente explodir sentimentos, o quanto você segura, o quanto você aguenta até que você não consiga mais. E a análise desses três indicadores que a gente acabou de falar, ela é fundamental para o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Entendendo isso, a gente consegue lidar de forma mais eficaz com as nossas emoções. Então você pode tentar fazer um exercício de tentar refletir sobre as suas últimas experiências, do que você passou quando você estava num período em que você teve um desequilíbrio emocional. Essa parte de você ver suas experiências passadas, analisar o que você fez, o que você sentiu e até pensar como você poderia fazer melhor, a gente chama de gestão emocional, porque essa é a prática de fazer isso mesmo, de você pegar uma situação, tá, beleza, meu chefe brigou comigo, o que eu tava sentindo nesse momento? Eu tava sentindo raiva, o que eu fiz? Eu gritei com ele.
o que eu poderia ter feito? Ah, eu poderia ter ficado quieto e depois, não sei, sair para me divertir com meus amigos, para esquecer, alguma coisa do tipo. Essa é a gestão emocional. É você pensar o que você está sentindo, ou o que você sentiu, né, no caso de fazer esse exercício. Pensar o que você vai fazer ou o que você fez e se tinha como fazer melhor. Bom, a prática da gestão emocional, ela tem o poder de influenciar nos 3 pilares que a gente acabou de falar. E ele ajuda também para você ter um maior controle das suas crises emocionais, evitando que você tenha reações mais fortes do que você deveria e ajudando você a voltar mais rápido desses problemas. É o caso que eu falei, né, de você gritar com seu chefe. Isso aí é uma reação muito forte que provavelmente vai ter um impacto muito negativo na sua vida e na sua carreira também, obviamente. Mas aí é uma coisa que muita gente não sabe, que a gente está falando bastante aqui, emoção, sentimento, e aí fica uma coisa, qual a diferença entre emoção e sentimento? Bom, basicamente a emoção ela é uma reação química. Ela é aquilo que ela acontece naturalmente e ela acaba, parece que ela acontece no nosso corpo e a gente não tem muito como controlar isso. Aquela raiva assim que você não sabe o que fazer com isso. Já o sentimento, ele é uma evolução da emoção, ele é uma elaboração da emoção. Ele é aquilo que vem de nós, ele ressoa no nosso campo mental e pode ser controlado com um pouco mais de facilidade. E diante disso, os grandes estudiosos e especialistas chegaram a algumas conclusões de que as emoções, a primeira delas, né, uma delas no caso, é de que as emoções elas têm um papel fundamental na nossa vida, porque as emoções basicamente elas regulam as nossas relações com as pessoas, elas regulam as nossas amizades, nossas relações no trabalho, tudo isso, querendo ou não, se você fizer uma análise profunda, tudo isso tem a ver com as nossas emoções. Bom, também tem algo que chegaram à conclusão que foi sobre emoções negativas. Geralmente a gente tende a acreditar que existem emoções positivas e emoções negativas, mas segundo esses estudos isso não existe. Existem apenas emoções que são mais fáceis de controlar e emoções que são mais difíceis de controlar. Por exemplo, a alegria é uma emoção que é mais fácil de controlar. Já a raiva é algo que é mais difícil para a gente poder controlar. Bem, né, e como eu falei, tem um papel fundamental nas nossas relações. Se tem um papel fundamental nas relações, tem um papel fundamental na nossa comunicação, né, e a forma como a gente se conecta com outras pessoas. Porque se você tá feliz, o jeito que você vai falar com alguém é um. Se você tá bravo, o jeito que você vai falar com essa pessoa é outro. Se você tá triste, você vai falar com essa pessoa de outro jeito. Então, se por exemplo, você conhece uma pessoa e ela tá num dia ruim, provavelmente vai falar de um jeito meio grosseiro com você, isso pode fazer você não gostar dela. Mas se você encontrar ela outro dia, um dia que ela já tá mais feliz, pode ser que você goste mais dela, porque ela vai estar falando mais calma, vai estar falando de um jeito que você consegue entender melhor. Então, às vezes, por causa disso, você acaba não tendo amizade com algumas pessoas, né? Então, não tem como negar que a comunicação e as nossas relações estão 100% ligadas com as nossas emoções. Bom, e tem algo que essas pesquisas levaram à elaboração de algo chamado Atlas das Emoções, que foi feito pelo Dalai Lama e pelo cientista, o Dr. Paul Ekman, que também contou com a colaboração da filha dele, a Eve Ekman. Eles desenvolveram esse Atlas das Emoções para que possa ajudar a entender a dinâmica dessas emoções nas nossas vidas. Esse Atlas ele é uma ferramenta valiosa e ele é uma síntese, ele é um resumo de várias pesquisas que já aconteciam nesse ramo. Para vocês terem uma ideia, esse Atlas ele tem muitas informações muito boas, né, para quem quer aprender mais sobre essa parte emocional. E a principal delas é que todos os acontecimentos, todas as situações emocionais, elas têm 3 etapas, que é o gatilho, o seu estado emocional e a resposta. Eu vou dar um exemplo aqui de uma história de um amigo meu, né, que ele estava indo pro trabalho e ele fez uma coisa normal que todo mundo faz. Todo mundo vai pro trabalho e passa perfume. Só que ele tava com a namorada dele do lado. E a namorada dele não gostou disso, né? E aí ela foi e brigou com ele. Ficou com raiva de que ele fez isso e brigou com ele. Caramba. Logo, né? É um pouco complicado. Mas ele também ficou com raiva disso, né? Porque ela brigou com ele do nada. Faz sentido até. E aí ele também brigou com ela. E isso acabou gerando uma discussão. Se a gente for analisar essa história,
a gente pode ver que tem as 3 partes. O gatilho de todo o caos, que foi ela ficar brava com ele. O estado emocional dele, que foi de raiva. Ele ficou com raiva, né? Porque Sim. isso não é normal. E a resposta, que foi a discussão. Só nesse pequeno momento aqui, a gente acabou de fazer uma análise de toda uma situação. A gente analisou o que aconteceu, por que aconteceu, e basicamente, né, como eu já falei antes, a inteligência emocional é isso. É você fazer essa análise, você ver o que a pessoa está sentindo, ou no caso, quando você vai fazer a sua própria análise, o que você está sentindo e o que fazer com isso. No caso disso aqui, foi uma resposta emocional, não foi uma resposta lógica. Ele provavelmente não pensou no que ele ia fazer no momento, ele só ficou bravo e deixou a emoção tomar conta. Porque, como o Lucas disse, a raiva é uma das emoções mais difíceis de controlar. Bom, diante das emoções que a gente pode enfrentar em nosso dia a dia, independente de qual seja, de onde a gente esteja, a gente pode tomar uma decisão consciente ou inconsciente. E a capacidade da gente escolher qual resposta a gente vai dar, ela é basicamente o ponto principal da inteligência emocional. A ideia é a gente sempre poder tomar uma decisão consciente para a gente ter os melhores resultados possíveis. Quando a gente entende mais ou menos essa ideia do Paul Ekman, a gente consegue desenvolver uma inteligência emocional mais robusta para a gente conseguir enfrentar essas situações e ter essas melhores respostas para cada situação. Com isso, o Atlas das Emoções, ele mostra basicamente 5 emoções principais que se destacam, que são a raiva, o medo, o nojo, a tristeza e a alegria. Bem, agora para falar um pouquinho de cada uma delas, eu vou pegar aqui a definição que é do próprio Atlas, né? A raiva é uma emoção que você sente ela quando você vê pessoas em situações hostis ou que trazem muita frustração. Uma forma de você identificar que alguém tá com isso, que alguém tá sentindo raiva, é você olhar ela fisicamente. Porque uma pessoa que tá sentindo raiva, ela geralmente tá se preparando para tomar uma ação, ela tem um aumento na atividade cardíaca, os músculos dela, ela começa a contrair os músculos, ela começa a ter uma amplitude respiratória maior. Além disso, a raiva provoca um aumento de adrenalina no sangue, o que aumenta a tensão cognitiva. E na nossa vida, ela tem um papel muito importante na nossa sobrevivência, porque é através da raiva que a gente consegue força para enfrentar situações frustrantes e superar alguns desafios que são impostos para a gente. Bom, a próxima emoção é o medo. O medo é basicamente o estado emocional negativo ou aversivo com uma ativação muito elevada que incita o ato de evitar e escapar de situações perigosas. Alguns aspectos físicos do medo basicamente você está no estado emocional onde você está querendo sempre uma fuga. Então, a sua atividade cardíaca vai disparar, a sua atividade respiratória vai acelerar e o resultado é que você vai ter uma respiração superficial e irregular. Você vai estar sempre querendo fugir daquela situação que te traz o medo. O medo também desempenha um papel crucial na sua sobrevivência. Porque com o medo, o corpo pode se preparar para situações adversas e ter o comportamento de fuga necessário para a nossa sobrevivência. Aí também a gente tem o nojo, que é a sensação de repulsa ou a vontade de evitar alguma coisa por qualquer possibilidade possível, seja real ou imaginária. Pode ser, por exemplo, ingerir uma substância nociva ou algo contaminante. Um aspecto físico do nojo é que as pessoas que estão sentindo nojo, elas começam a demonstrar algum tipo de mal-estar, também náusea, um aumento na frequência cardíaca e respiratória, os arrepios na pele e também a contração dos músculos. O nojo ele também é importante na nossa sobrevivência, porque ele ajuda a gente a rejeitar alguns estímulos que podem causar intoxicações pra gente ou que podem representar algum risco para a nossa saúde. Bom, o próximo sentimento é a alegria. A alegria ela é associada de forma direta com o prazer e a felicidade. Alguns aspectos físicos de quando a gente experiencia a alegria aumento da frequência cardíaca e do ritmo respiratório. No âmbito da química cerebral, tem muita liberação de endorfina e dopamina, que são substâncias que contribuem para a nossa sensação de bem-estar.
A alegria ela funciona como uma recompensa para as condutas que são benéficas a nós. Ela é disparada quando a gente realiza ações que nos trazem prazer. Então, incentivando você a viver essas sensações novamente. E aí a gente vem com a tristeza, que é a emoção que basicamente, né, a perda de ânimo, uma maneira de economizar energia. E você consegue perceber que uma pessoa está triste quando ela está mais devagar, com a atividade cognitiva mais lenta. O comportamento dela também, você percebe que ela tá às vezes falando mais devagar, tá andando mais devagar. Na nossa vida, ela tem ela entra na nossa vida quando a gente se sente impotente, quando a gente chega naquela situação de desafio, aquela barreira que a gente não consegue ultrapassar, quando alguma coisa causa muito sofrimento pra gente. É nesses momentos que a tristeza aparece na nossa vida. Bom, compreender essas emoções e essas reações que nós temos é essencial para a gente ter uma melhor autopercepção e entender o que se passa dentro do nosso corpo, da nossa cabeça. Isso vai ajudar a gente a lidar de forma mais madura com nossas emoções e ajudar com nossos diferentes estados emocionais que a gente vivencia ao longo da nossa vida. Dessa forma, a gente vai conseguir tomar emoções de forma mais eficaz e trazer resultados melhores para nossas vidas. Como, por exemplo, o exemplo do chefe que você deu, de você gritar com o chefe, você não vai gritar com o seu chefe, você vai ter alguma reação melhor a isso. Bem, e para você, né, ter poder compreender melhor, você tem que entender que as suas emoções já são causadas de 3 formas: por estímulos internos, externos e emocionais. Os estímulos externos são aqueles estímulos que você não pode controlar, são coisas causadas por outras pessoas, por exemplo, né, ações que outras pessoas tomam, ou, sei lá, por exemplo, você está andando na rua e um carro passa por você e quase te atropela. Isso é uma ação que alguém fez, que estava fora do seu controle, que vai te causar uma emoção. Agora, uma ação interna são as coisas que você pode controlar, são as coisas que acontecem no seu corpo ou que você mesmo faz. São as ações que você toma, que podem te causar alguma emoção. E por fim, a gente tem a questão de histórico emocional, que é basicamente você relembrar do passado, lembrar de coisas que aconteceram, que podem trazer tanto emoções boas não, né? Que a gente já falou que não tem emoções negativas. Exato. Podem trazer tanto as emoções de alegria quanto as emoções de tristeza. O controle dos nossos estímulos internos, eles acontecem através do nosso fluxo emocional, que representa a ativação das emoções antes de afetar nosso comportamento. Compreender e gerenciar esse fluxo, ele é essencial para o desenvolvimento da inteligência emocional. O fluxo emocional, ele é dividido em 4 etapas. A primeira delas é o pensamento, que é o caminho neural que pode acontecer de forma consciente e inconsciente. A segunda delas é o estado emocional, que é a emoção causada por um padrão mental inconsciente. Também temos o comportamento, que é a atitude causada pela reação emocional. E o resultado, que é o cenário consequente ao comportamento escolhido. Bem, basicamente tudo que a gente falou aqui não é nada realmente muito aprofundado, porque o próprio Atlas que a gente falou aqui tem muita informação. Tem a inteligência emocional, por mais que você falando, é só você ver sua emoção e agir. É uma forma simples de falar, uma forma simples de colocar, mas como vocês viram, a gente já falou um monte de coisa. Como as emoções, quais tipos de emoções tem, como funciona. Então, é um assunto muito profundo, tem muita coisa para falar. Mas como a gente disse no começo, o nosso objetivo aqui era trazer uma introdução para que você tenha uma ideia de por onde começar, para você ter realmente aquele começo para começar a desenvolver sua inteligência emocional. Queria agradecer o Lucas aqui por estar comigo hoje, né? Uma recomendação que a gente vai deixar aqui é o Daniel Goleman, que é um estudioso da área de inteligência emocional. Ele tem até um livro chamado Inteligência Emocional, que caso você queira se aprofundar mais nesse assunto, como o Lins disse, foi algo bem superficial que a gente falou aqui, bem uma introdução. Caso você queira se aprofundar mais nesse assunto, dá uma olhada na bibliografia do Daniel Goleman, que vale a pena. Agradecer a todo mundo que está assistindo. Espero que você tenha aprendido pelo menos um pouquinho sobre inteligência emocional.
Como ele já falou, se você quiser aprender mais, pode seguir o Daniel Goleman, que ele tem bastante conhecimento. Uma parte do nosso conteúdo também é baseada no livro dele. Sim. E é basicamente isso. Queria te agradecer, Lucas, por estar aqui. Opa. Agradecer a todo mundo. E é isso, pessoal. Nos vemos numa próxima. Valeu, rapaziada.